Já de volta com o Estúdio Sat, os ônibus do transporte coletivo deixaram de circular em Manaus no início da manhã desta segunda-feira. De acordo com informações do Sinetran, a paralisação atinge 100% da frota. Os coletivos não saíram das garagens, terminais e pontos de ônibus, ficaram cheios de usuários desde a madrugada. Agora nós vamos saber mais informações com o nosso repórter Matheus Rodrigues. Bom dia, Matheus. Bom dia, Paula. Muito bom dia a você que está acompanhando aí o Estúdio Sat. Então, a greve dos rodoviários aqui da capital de Manaus ainda está acontecendo e prejudica aí os cerca de 800 mil usuários que dependem do transporte coletivo para se locomover aqui na cidade. E olha só, a greve foi, na verdade, um descumprimento do Sindicato dos Rodoviários com o Tribunal Regional do Trabalho, que determinou na tarde de ontem, no domingo, de não fazer nenhuma greve, e se fosse feita alguma greve dos rodoviários, eles teriam que pagar uma multa de R$100 mil por hora de paralisação. E, de acordo com o Sinetran, a paralisação atinge 100% da frota. E, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, eles reivindicam 12% de reajuste salarial e mais alguns benefícios. Falando da questão do trânsito, a greve, de certa forma, acaba interferindo, né, no trânsito em algumas vias da capital. Outras pessoas acabam optando por utilizar mototáxis, táxis e até ônibus, micro-ônibus executivo e alternativo como meio de transporte para poder se locomover e fazer aí os seus afazeres. Até agora, a greve ainda não tem um momento, alguma hora determinada para acabar, e a gente aguarda mais informações. A gente entra também com mais informações na programação aqui do Amazon Sat, com mais detalhes sobre a greve do transporte coletivo aqui da capital. Paula, no estúdio. Obrigada, Matheus, pela sua participação. Cerca de 800 mil pessoas, né, ficaram sem poder, sem ter como se locomover, chegar nos seus trabalhos. Durante a nossa programação aqui do Estúdio Sat e do Amazon Sat, a gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês, tá? Agora vamos falar a respeito de um assunto tão sério quanto esse que a gente acabou de falar, que é a questão de os adolescentes se sentirem meio confusos, terem uma certa dificuldades de se relacionar com outras pessoas, ou com o namorado, namorada, ou até mesmo a carreira que quer seguir. Você já foi adolescente? Você é adolescente? Está passando por isso? Então fica de olho neste nosso bloco. Nós vamos falar com a instrutora Mastermind Cleiva Coelho. Amanhã vai ter sendo realizada uma palestra, algo relacionado a isso. E Cleiva, primeiro é um prazer te receber aqui conosco novamente. E eu já fui adolescente, não faz muito tempo, né? E sei das dificuldades que os adolescentes enfrentam. E eu acho que os adolescentes de hoje em dia enfrentam ainda mais dificuldades por conta do tamanho da pressão que eles sofrem hoje, né? Tô certa ou tô errada, como diz? Eu começo acertando, né? E obrigada pela oportunidade novamente. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Os jovens de 12 a 17 anos, nós já passamos por isso, como você falou. Vivem sim, Paula, uma pressão muito maior, muito mais desafiador para os jovens de hoje por vários fatores. Né? Não é só uma questão de tecnologia, o que a gente vê com muita frequência a sociedade, até os educadores apontarem muito a tecnologia como a grande vilã. Não existe o vilão, existem vários fatores que têm interferido bastante nessa indecisão e também na perda de autoconfiança, que alguns pais até observam e até diagnosticam seus filhos como jovens natos, líderes natos, quando na realidade eles são, em momentos específicos, eles conseguem ter um poder de autoconfiança, mas depois ele tem uma decrepitude emocional muito grande. E isso tem influenciado os resultados, inclusive com as matrículas nas maiores universidades, hoje chegam a ter menos de 50% do esperado. E a transição entre uma faculdade e outra, e começa uma coisa, não termina, tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, isso tem sido uma característica cada vez mais frequente e está preocupante e assustadora.
Mas isso, a boa notícia é que a gente tem métodos e exemplos específicos que podem alterar essa rota, tá? Mas precisa também do apoio, do suporte dos pais. E nós, mães, colaboramos muito, porque nós começamos no mercado de trabalho e, de alguma maneira, a gente deixou o lar um pouco ausente, mais responsabilidade, pouco apoio. Parece que não, mas sim, isso aconteceu. Você falou sobre a questão dos alunos terem um pouco de dificuldade em escolher a carreira ou a área na faculdade que querem seguir. Gente, a evasão escolar no ensino médio chegou a 11% do total de alunos somente no período de 2014 a 2015. Muitos adolescentes abandonando as salas de aula. E aí a Cleiva falou de um assunto muito importante, que nós temos a tendência de culpar a tecnologia, o avanço da internet e tudo, mas existem muito mais coisas ligadas a isso do que apenas essa questão da internet, do avanço tecnológico, como a Cleiva já falou. E você falou sobre nós pais, nós temos papel fundamental na questão de não interferir ou intervir nas escolhas dos nossos filhos e adolescentes, mas ajudá-los de alguma forma. Só que às vezes, né, Cleiva, nós não sabemos como fazer isso, nós não sabemos como estender a mão. E eles também, às vezes, não falam, ficam ali no mundinho calados, né? Como fazem em relação a isso? Poxa, Paula, muito boa a sua abordagem. Isso me dá a oportunidade de dizer que é da natureza humana ela sempre provocar um pouco de obstáculo quando alguém aconselha. A palavra conselho, por si só, já faz com que a gente levante um muro para quem está nos dando o conselho, porque a primeira reação de quem está dando o conselho é o querer bem para a pessoa. No entanto, quem está ouvindo está observando quem está dando o conselho e fala, sim, mas você também tem falha, sim, mas você também erra, sim, mas você também não é legal, sim, mas você também não é tolerante, você não tem paciência comigo, por que você está me pedindo paciência? Então, esse processo... o jovem, que a própria mudança hormonal dos 12 a 17 anos, especificamente, já provoca um distúrbio emocional. Ele já está um pouco confuso, ele já não está se entendendo, e não entende quem está à volta, principalmente os pais. Então, automaticamente, ele já tem uma tendência a rejeitar a opinião do pai e da mãe. E, às vezes, não é culpa do pai e da mãe, mas a maneira como que a gente aborda. E os novos modelos têm deixado muitos pais com receio e virado muito mais amigos, com pouca autoridade. Os novos pesquisadores, os novos cientistas têm sinalizado bastante isso, porque nós precisamos de hierarquia. Quer queiramos ou não, o ser humano precisa de referência e ela precisa de alguém que precisa respeitar, alguém que ele precisa seguir. E nós, pais, perdemos um pouco o trilho lá atrás, né? E agora, o Napoleão Hill já sinalizou isso lá em 1910, 1911. Ele já disse que o maior sonho dele era ver as escolas colocando a ciência prática, facilitando com que o jovem absorvesse essa informação e a experimentasse, de maneira que desenvolvesse habilidades. E ele pudesse trocar ideias com mais frequência, com mais autonomia, tá? E também entender que a hierarquia é fundamental para que ele tenha um equilíbrio profissional no futuro. Porque ele só vai ser respeitado no futuro se ele entender o que é respeitar alguém. Senão não tem outro jeito, não tem outro caminho. Como é que eu posso ser respeitado no futuro se eu não sei como é que se faz isso? Porque eu não sinalizei para as pessoas que eu sei respeitar. Então, se eu aprendo a respeitar, eu amanhã vou dizer às pessoas à minha volta que eu mereço respeito também. Verdade. Nós estamos conversando hoje com Cleiva Coelho, que é instrutora Mastermind. Daqui a pouquinho, no bloco seguinte, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e vamos falar sobre um treinamento que vai acontecer amanhã, treinando a próxima geração de líderes. Isso daqui a pouquinho, você fica aí conosco. Quer fazer perguntas pra gente? Anota aí o nosso número, é o 929-8111-4512. Esse é o nosso WhatsApp. Vai lá, manda a sua pergunta aqui que a gente responde. A Cleiva responde. Daqui a pouquinho a gente volta.